se vocês acharam, Lamentações capítulo 3, do verso 1 em diante, diz assim, e como o nome diz, é um lamento, tá? É uma poesia de lamento, e diz assim: eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecesse, quebrou meus ossos, me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram. Cercou-me de muros, e não posso escapar. Atou-me apesar das correntes. E mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele me impediu o meu caminho com blocos de pedra, fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho, despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou o seu arco e me fez alvo de suas flechas. Atingiu o meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. E nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedra e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz, esqueci o que era a prosperidade. Por isso eu digo, o meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Lembro da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. E lembro-me bem disso tudo. A minha alma desfalece dentro de mim. Agora olha a continuação, depois desse lamento. Verso 21, olha a importância desse todavia. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. E eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele eu porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, e para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Amém? Ele está sentado, meu irmão. Eu já vou explicar esse texto para você. Nessa semana, eu escutei uma frase que se tornou comum no aconselhamento pastoral, que é a frase: pastor, está tudo errado na minha vida. Pastor, está tudo errado na minha vida. Só essa semana, pelo menos que eu consegui marcar, foram 4 vezes. 4 pessoas que falaram a mesma frase. E quando eu ouvi isso, eu me lembrei da história de Jeremias. O Espírito Santo já começou a trabalhar no meu coração uma reflexão para entregar para os irmãos. Quando nós olhamos esse lamento, e você vai ver que o nome desse livro já diz, Lamentações, ou seja, aquele que chora em alto som, aquele que lamenta. Nós precisamos olhar para Jeremias, porque ele era esse homem chorão, era ele que estava lamentando. Jeremias. E o livro de Lamentações são 5 poemas, 5 poesias de lamentação. Mas há preciosidades aqui que nos ensina a ver que ainda no meio dos problemas, ainda no meio do lamento, existe esperança. O Jeremias, ele fazia parte do povo de Judá. Ele nasceu num bom tempo, onde tinha um rei fiel. E durante o primeiro período da sua vida, Jeremias estava lá acompanhando o rei Josias, e vendo esse rei sendo fiel ao Senhor. Mas depois de Josias, os outros reis cometeram um monte de pecado que o povo de Judá vivia cometendo, e o povo de Israel vivia cometendo: prostituição e idolatria. E a ira do Senhor ia cair sobre eles. Eles sabiam que, como eles tinham escolhido o caminho errado, o caminho que não era o caminho de Deus, o caminho do pecado, viria consequência sobre ele. E Lamentações já é um momento onde Daniel agora, ele está vendo tudo aquilo que era maldito acontecer no povo de Judá. Onde vem o rei Nabucodonosor, mais ou menos em 586, cerca Jerusalém. Durante muito tempo cerca, não pode entrar alimento, as pessoas começam a perecer.
depois muita gente morre, alguns são levados como escravo para a Babilônia, e Jeremias está ali, contemplando tudo isso. Quando nós olhamos esse lamento dele, é perceptível que ali estava uma pessoa em depressão. Ali estava uma pessoa assustada com tanto problema, e talvez essa fala que eu ouvi essa semana, está tudo errado, estava constantemente nos lábios de Jeremias, porque ele olhava para a situação, olhava para a vida, olhava para ele mesmo, está tudo errado, não tem mais jeito, só tem sofrimento, dor, angústia. E daí eu queria deixar duas verdades para nós entendermos como nós podemos enxergar a esperança no meio do caos, no meio da angústia. A primeira coisa que eu quero que você saia daqui sabendo e tendo certeza é que, mesmo com problemas, Deus continua nos amando. Nós precisamos entender que ter problemas não significa que Deus não gosta de mim. Ter problemas não significa que Deus não me ama ou que Deus me abandonou. Eu falo isso com toda certeza porque esse homem depressivo, esse homem chorão, esse homem que só sabia lamentar, sabe quem ele era? Ele era um profeta de Deus, que quando o Senhor o chamou, o Senhor disse assim para ele: olha, antes de eu te formar no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu te separei e designei você para as nações. Todo mundo gosta dessa promessa, mas muitas vezes não sabemos o que esse profeta passou lá na frente. E isso aqui evidencia que, se Jeremias era escolhido por Deus, era um profeta, sofreu, estava passando por grande angústia, até depressão, mas não deixou em momento algum de ser escolhido por Deus, nós precisamos entender que não é o fato de coisas ruins acontecerem na nossa vida, e muitas vezes, como estava acontecendo a Jerusalém, fruto das escolhas dele, nós precisamos que não é o fato de nós estarmos em Deus e sermos amados por Deus, que nós estamos imunes aos problemas da vida. E eu falo isso porque nesse momento, preste atenção aqui, é nesse momento onde um filho sai de casa, onde um filho vai para as drogas, nesse momento onde não há respeito entre marido e esposa, nesse momento onde o bolso está vazio e você entra em dívidas, nesse momento onde o caos acontece na sua vida, o diabo, ele aproveita essa brecha, e ele começa a falar algumas mentiras para você. Deus não te ama. Se Deus te amasse, você estava passando por isso. Você não é de Deus. Se você fosse de Deus, a tua casa não estaria nessa situação. E o diabo fica jogando essas mentiras na nossa mente. E ele tem a habilidade de hiperbolizar os nossos problemas e minimizar as bênçãos que ainda continuam acontecendo na nossa vida. Daí a gente fica muitas vezes, como os cavalos, que é colocado aquele para tapar o horizonte dele, para ele só ver aquilo ali. Muitas vezes o diabo faz isso ali na nossa vida. Tá vendo? Só tem problema. E esse discurso fica entrelaçado em nós. Está tudo errado. Mas não está tudo errado. Um dos jovens que chegou para mim essa semana dizendo: pastor, está tudo errado. Eu falei: como é que você chegou até aqui? Ora, pastor, eu peguei o ônibus e vim até aqui. Você conseguiu pegar o ônibus? Então está com saúde? Saúde, pastor, eu estou. Então não está tudo errado, alguma coisa boa já está aí. Como é que está com os teus pais? Meu casamento não está bom, mas com meus pais está tudo. Então, esse discurso não pode estar na tua boca. Comece a olhar que nem tudo está errado, porque isso é tática do diabo para te fazer desistir, dizendo: está tudo errado, não tem mais jeito para você. E com isso você precisa entender que nós, mesmo sendo de Deus, passamos por problemas. Tá bom, pastor, mas então qual é a nossa diferença? A nossa diferença é que com Deus nós não nos rendemos ao problema. Com Deus nós passamos pelo problema como uma escola. Como diz aquela famosa frase, a adversidade é a universidade do caminho da maturidade. Quando nós estamos com Deus, o sofrimento
é uma escola. Então, meu irmão, independente do que você está passando, independente da luta, do problema, da dificuldade que entrou na sua casa, na sua vida, saiba que Deus continua te amando, saiba que Deus é contigo, e Ele te diz: eu te tomo pela mão direita e te ajudo, basta você estender a mão e procurar a ajuda de Deus nesse momento. Quando nós olhamos para a Bíblia, fica muito claro que homens de Deus passaram por problema. Você vai ver José sofrendo traição, indo para a cadeia. Você vai ver Moisés tendo que guiar um povo teimoso. Você vai ver Samuel tendo que lidar com rebeldia dentro da sua casa. Você vai ver Davi sendo caçado como um animal e ter que sair fugido da sua própria casa. Você vai ver Daniel sendo jogado na cova dos leões. Você vai ver Neemias enfrentando opositores quando ele estava reconstruindo o muro. Você vai ver Paulo sendo apedrejado. Você vai ver homens de Deus e mulheres de Deus passando por momentos de dificuldade. Mas nós precisamos entender que nesses momentos nós não estamos só. Nesses momentos, Deus está conosco e Ele nos ajuda a sair da situação, para que nós não venhamos nos render diante do problema e da dificuldade. Amém? Primeira coisa que você precisa fazer é entender isso. E a segunda coisa que nós precisamos fazer é não nos apaixonarmos pelo nosso problema. Não nos apaixonarmos pela nossa dificuldade. Você já viu uma pessoa apaixonada, um adolescente apaixonado? Só fala naquilo, só fala nela, só fala nele. Pensa nele o tempo todo. Dorme falando nele, levanta falando dele. É ele, só tem olhos para eles. E muitas vezes nós nos apaixonamos também pelo nosso problema. Porque a gente só fala do nosso problema. A gente só pensa nos nossos problemas. Tudo na nossa vida gira em lábios dos problemas. Era o que Jeremias estava falando. Você vai ver Lamentações 1, problema, dificuldade, indignado com Deus, porque Deus me fez isso, Deus me fez aquilo, isso está acontecendo por causa disso. Só lamento e só lamento. Mas chega esse momento no capítulo 3, e aqui eu acho fantástico a mudança que acontece no discurso poético de Jeremias. Até o capítulo 20, só lamento, apaixonado pelo problema. Depois a coisa começa a mudar. E não foi uma fórmula mágica, porque tem muita gente que pensa que a gente vai vencer a angústia, vencer a dificuldade, com fórmulas mágicas, dizendo: pastor, o tempo cura, né? O tempo passa e as coisas melhoram. Depende do que você faz nesse tempo. Se você se apaixonar pelo problema, o tempo vai piorar e levar você mais ainda para o fundo do poço. O tempo muitas vezes não soluciona as coisas, depende do que você faz nesse tempo. E eu acho que do versículo 20 ao versículo 21, Jeremias ele entendeu isso. E no versículo 21 em diante, eu acho lindo as mudanças que começam a acontecer na vida desse homem. Versículo 21 ele diz assim: todavia, eu lembro-me também do que pode me dar esperança. Opa! Já não estava mais apaixonado pelo problema, já não estava focado só no problema e na dificuldade. Alguma coisa mudou, e daí ele começa a dizer o que dá esperança para ele, porque falando do problema, vendo a lamentação, não alterava nada, mas aí ele começa a dizer, versículo 22, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Opa! Olha aí já está a primeira chave para você vencer a dificuldade, os problemas e se livrar dessa angústia que está te oprimindo. Traga à sua memória o que te traz esperança, e a primeira delas é: as misericórdias do Senhor não têm fim. Jeremias, ele agora começa a se lembrar de quão Deus foi misericordioso para com Israel e para com Judá, porque ele mesmo diz: se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já estávamos aqui consumidos, já teríamos sido extintos. Opa, mas ainda há vida aqui, ainda tem gente viva lá na Babilônia. As misericórdias do Senhor são infinitas. Pastor, o que você quer que eu entenda? Eu quero que você entenda o seguinte: nesta noite, começa a pensar um pouco também na sua vida, na sua caminhada, e começa a enxergar as misericórdias do Senhor para você.
Veja quantos problemas você já enfrentou. Quantas pessoas já tentaram puxar o teu tapete. Quantas situações que naquele momento você disse, não tem mais jeito, agora é o meu fim. Mas a graça do Senhor foi sobre você. A misericórdia do Senhor foi sobre você. E independente do que você está passando, você ainda pode dizer, eu estou aqui. Estou ouvindo a palavra do Senhor. Tem fôlego de vida nas minhas narinas. Opa, há esperança para mim. Começa a enxergar que se você está aqui, você também é fruto das misericórdias de Deus, da compaixão do Senhor pela sua vida. E isso nos faz mudar o nosso discurso, o nosso foco. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver justamente Deus falando do seu amor na parábola do filho pródigo. Jesus diz que Deus, ele é aquele pai, mesmo quando o filho erra, sai de casa, humilha o seu pai, o pai ainda continua lá de braços abertos, esperando que o filho se toque da situação que ele foi e volte correndo. E a gente conhece a história do filho pródigo que voltou e o pai estava lá, de braços abertos. Deus misericordioso. E isso precisa fazer que as nossas atitudes no dia a dia mudem. É o que Davi, no Salmo 59, ele dizia, versículo 16, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Escute isso, meu irmão. Acorde não pensando nos problemas. Acorde não jogando praga para o seu dia. Acorde não amaldiçoando a sua família. Mas acorde falando bênçãos. Acorde lembrando que o Senhor naquela manhã está te dando mais um pouquinho de misericórdia, mais um pouquinho de fôlego, mais um pouquinho de força. E se você acordar, como Davi acordava, de manhã, eu louvarei ao Senhor, você vai estar atraindo a presença de Deus para perto de você, porque a palavra dele diz que Ele habita no meio dos louvores. Quando você acorda dizendo, esse dia vai ser uma bênção. Quando você acorda dizendo, Senhor, obrigado pela tua misericórdia. Quando você acorda dizendo, perto quero estar, junto aos teus pés, a coisa é diferente. Então, meu irmão, acorde dessa maneira, adorando ao Senhor e lembrando da misericórdia dele na sua vida. Todos nós, sem exceção, se estamos aqui hoje, dia 29 de janeiro de 2015, é porque as misericórdias do Senhor foram abundantes na nossa vida. Começa a enxergar isso, e aí está os primeiros passos para você sair de uma situação caótica. Segunda coisa que ele diz que quer trazer à memória, é sobre a fidelidade do Senhor. Se Deus é fiel, é porque Ele cumpre as suas promessas. Imagine só, eu fico imaginando Jeremias nesse poema do capítulo 3. Lamento, 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 daqui a pouco ele para. E eu imagino o Espírito Santo tocando ele, para com isso, Jeremias. E ele começa a falar das misericórdias do Senhor, da fidelidade do Senhor, e ele diz, grande é a sua fidelidade. Eu imagino que na mesma hora, ele começou a se lembrar algo que Deus havia falado pela própria boca dele. Lá no livro anterior, que é dele, Jeremias capítulo 29, do verso 10 a 13, ele faz uma profecia dizendo, assim diz o Senhor, quando se completarem os 60 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Olha só o complemento, porque eu sou que conheço os planos que tenho para vocês. Os planos que eu tenho para vocês é planos de fazer prosperar e não causar dano, plano de dar esperança e um futuro certo. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim e eu ouvirei vocês. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, diz o Senhor. Eu me lembro que ele começou a lembrar disso, o Senhor é fiel. A situação que eu estou vendo não é o fim de Judá. A situação que eu estou vendo não é o ponto final. É uma vírgula, há um complemento, há uma promessa. E o meu Deus é fiel, Ele não mente. E se Ele cumpre as suas promessas, eu posso descansar. Porque está aqui, promessa de tirar do sofrimento, promessa de fazer prosperar, promessa de esperança, promessa de um futuro glorioso.
E eu digo isso para você sem medo de errar. Esses planos que o Senhor tinha para Judá e para Jeremias, é o que o Senhor tem para você. Plano de te fazer prosperar, plano de paz, plano de alegria, plano de harmonia. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós, um futuro certo. Você recebe isso? Amém. Creia que esse Deus é fiel e no momento de dificuldade traga isso na sua memória. O meu Deus permanece fiel e as promessas que Ele tem para mim vão se cumprir em nome de Jesus. E para finalizar, não tem tempo de continuar, mas Ele traz no seu coração, traz a sua memória sobre a bondade de Deus. E Ele diz: o Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, e é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Meu irmão, eu me alegro com a tua vida aqui, porque você entendeu a bondade de Deus para você, e é muito mais intensa o desejo que Deus tem de revelar a bondade dele para a sua vida. Mas, olha só, bondade para aqueles cuja esperança está nele. A tua esperança está no Senhor? Está esperando nele? Para com aqueles que o buscam. E aqui eu preciso deixar um desafio para você. Busque mais o Senhor. Quer ver as bondades do Senhor sendo concretizadas na sua vida? Busque mais a Ele, dê mais tempo a Ele, e você vai ter esse final: salvação pela mão do Senhor. Amém? Você se coloque em pé nesse momento. Eu quero já fazer uma oração. Eu não sei como que você chegou aqui hoje, mas você é uma pessoa que sabe que, pastor, eu realmente preciso trazer à memória coisas que me trazem esperança. Muitas vezes os pensamentos estão confusos, só coisa ruim na minha mente. Eu preciso trazer à memória coisas que me dão esperança. Eu quero que você venha à frente hoje, porque o Senhor vai renovar a sua vida. Você que quer voltar a pensar em coisas boas, e talvez você não está conseguindo, hoje é dia de trazer à memória aquilo que está esperança, não aquilo que aumenta o seu desespero. É tempo de trazer à memória quem é o nosso Deus e o que Ele pode fazer por nós. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia.